essas são as diferenças que nós temos aqui em relação ao mestrado e doutorado. Estou falando aqui acadêmico, mas vale também para o mestrado e doutorado profissional essas mesmas etapas que os alunos têm que cumprir. Lembrando então que a diferença principal entre o acadêmico e o profissional é o público-alvo que atende. E normalmente também mestrados e doutorados acadêmicos eles fornecem a bolsa. No caso do mestrado e doutorado profissional, os profissionais já são vinculados, recebem salário e não recebem normalmente bolsa dos programas de mestrado e doutorado profissionais. Nos programas, no Brasil, quem regulamenta a pós-graduação é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, chamada CAPES, que tem como missão a expansão e consolidação da pós-graduação estricto sensu, não a lato sensu, a estricto sensu. Então ela tem dois papéis, digamos assim, que são principais. Papel de avaliação dos programas, então propostas de cursos novos que são feitas pelas universidades, que saem das universidades, passam por um processo de avaliação de curso novo, de aprovação e acompanhamento desses cursos através de notas. Então não é por acaso que vocês ouvem falar, os programas têm notas, né? Nota 3, nota 4, 5, 6 e 7. Então nós temos de nota 3 até nota 5, os programas que são de nível, digamos assim, nacional, né, de qualidade, e nós temos de programas com impacto internacional, de nível de excelência a nível internacional, os programas que são ditos nota 6, classificados com a nota 6 e com a nota 7. Então, no Brasil, só para vocês terem ideia da quantidade de programas que existem, foram avaliados no último quadriênio, que são avaliados os programas a cada 4 anos, 4.511 programas de pós-graduação no Brasil. Então, só para vocês terem ideia dessa dimensão. Quem é que financia, quem é que paga a conta, né? Já que nós temos o estudante que recebe a bolsa e o orientador, né, o supervisor, o seu orientador que vai receber o recurso para a pesquisa. Então, dependendo de quem financia, o recurso vai para a instituição, pode ir para a universidade, que através da sua pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, ela distribui os recursos internamente, ou, dependendo dos programas com a nota 6 e nota 7, recebe, então, o valor que é chamado uma rubrica diferente no seu próprio caixa. Então, o coordenador do curso recebe uma verba para a pesquisa. E nós temos, então, a CAPES, como agência financiadora de bolsas no Brasil, agência nacional, e o CNPq, que primariamente financia a pesquisa, mas o CNPq também fornece bolsas de mestrado e doutorado, também, assim como a CAPES. Então, os programas têm as duas agências principais nacionais, a CAPES e o CNPq, e nós temos a FAPEMIG, em Minas Gerais, como um exemplo de agência estadual, como em cada estado nós temos as agências financiadoras de cada estado também, como similares à FAPEMIG, nós temos também recursos para pesquisa, que são obtidos pelos orientadores, pelos pesquisadores, em projetos colaborativos ou projetos individuais, e nós temos também bolsas. Então, as três agências principais, uma universidade tem a possibilidade de conseguir recursos e bolsas da agência estadual e das agências nacionais, principalmente CAPES e CNPq. E existem entidades, empresas privadas, que também os orientadores, quando desenvolvem projetos de pesquisa que são conectados com empresas, podem receber recursos e esses recursos também podem ser alocados para a realização do trabalho de pesquisa, mas também o financiamento de bolsas para os estudantes que estão vinculados a esses projetos. O ingresso é via processo seletivo. Se você está pensando em fazer uma pós-graduação, existe uma seleção que depende muito do programa em si. Então tem que ver a exigência específica do programa em relação ao processo seletivo. Normalmente é baseado em entrevistas, em currículo, em prova escrita, né? Então tem que visitar as páginas dos programas e, muito importante, para quem está pensando em cursar uma pós-graduação, é identificar um potencial orientador.
não somente o orientador, mas uma linha de pesquisa, um programa, uma linha de pesquisa que o agrade e também pesquisar, conhecer bastante sobre seu orientador. Isso é fundamental porque é a pessoa que vai realmente orientar e dar todas as oportunidades para o crescimento profissional. Tá? Após o doutorado, o que existe? Existe o treinamento. Até o doutorado, você tem um título. É o último nível na sua carreira acadêmica em termos de titulação. Existe uma confusão, eu trago aqui o pós-doutorado, ou pós-doc, é um treinamento profissional, então não é título, não é uma formação, pois não há um título chamado pós-doc. No caso de docentes, de professores que se afastam da sua instituição e vão para o exterior ou para uma outra universidade, fazer um treinamento é chamado de período sabático. Então isso nós temos. O termo PhD, também eu trago como uma curiosidade, é o doutorado no exterior. Então é equivalente ao doutorado. Porém, nos Estados Unidos, então surgiu esse título chamado Philosophy Doctor, que é o PhD. E algumas pessoas confundem o PhD com pós-doc. Então, PhD é uma titulação. Então, cada vez que você vê alguém que escreve ao lado do seu nome PhD, significa que ele cursou um doutorado no exterior, nos Estados Unidos principalmente, em alguns países onde o título é Philosophy Doctor, mas é equivalente ao doutorado. Nada mais é do que a mesma titulação. Então, após o doutorado, o que existe é o emprego, para a grande maioria, para alguns, e para aqueles que sentem, então, preparados, ou que têm um perfil, que gostariam de ter um aprofundamento profissional, um aperfeiçoamento visando uma carreira acadêmica, principalmente, existe o mestrado e o doutorado, aí uma longa caminhada de pelo menos, vamos colocar, 5 a 6 anos, e pode ser feita no Brasil, pode ser feita no exterior, também. Hoje tem muitas oportunidades de cursar mestrado e doutorado fora do país também, então não há uma necessidade. O que nós temos é uma grande oferta de curso de pós-graduação no Brasil, mas também no exterior nós temos muitas oportunidades. Além das oportunidades no exterior, nós temos muitos programas nacionais, na UFV, por exemplo, que tem colaboração intensa de pesquisa com instituições do exterior, o que faz com que seja facilitado a transferência ou a mobilidade acadêmica dos estudantes brasileiros em grupos de pesquisa em renomadas instituições. Espero que tenha sido proveitoso. Boa sorte. Se você está pensando em fazer uma pós-graduação, pesquisa bastante, procure as melhores opções, os melhores orientadores.